Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 22. Missão de emergência. Bom momento. Ei, quem não estaria com sede depois de uma luta? Ainda assim, Jinvoo pegou a xícara com um olhar confuso. Asterisco gole asterisco asterisco gole asterisco asterisco gole asterisco. A água fria desceu de forma refrescante pela garganta dele. Estava boa, Yun-min. Agora que ele pensou, o título de Jinhoo para ele passou de Yun para Yun-min. Refrescante. Ele devolveu a taça para Jinhoo. Então o que você acabou de ver aqui? Jinhoo interrompeu antes que Jinvoo pudesse terminar a frase, quase como se dissesse para ele não se preocupar. Claro! Eu levarei esse segredo comigo até o túmulo. Não, você não precisa ir tão longe. Como eu não posso? É minha promessa com Yun-min. Bem, ok. Se você se sentir assim. Não se preocupe comigo, Yun-min. Além disso, um caçador Rank derrubou o chefe de um portal Rank C sozinho. Ainda assim, Jinvoo estava agradecido por Jinhoo ter prometido seu silêncio por conta própria. Pensei que ele não saberia como reagir sem ter uma dica, mas até que é bem rápido com a aceitação das coisas, não é mesmo? Há mais alguma coisa que queira me contar, Yun-min? Não, não particularmente. Foi estranho. Jinvoo olhou para cima e para baixo na figura de Jinhoo. Bem, acho que salvei a vida dele. Afinal, é normal que alguém seja respeitoso com a pessoa que salvou sua vida. É compreensível se esse fosse o caso. Claro, a verdade é um pouco diferente. Shaak. A masmorra balançou levemente de novo, depois parou. A sacudida era o sinal de que o portão estaria fechando logo. Os tremores aumentariam com o passar do tempo, até antes do fechamento do portão, quando pareceria um terremoto. Vamos embora. Sim, Yun-min. Jinvoo começa a andar em direção ao bloqueio. De repente, as rochas desmoronadas explodiram com um flash. Bang! Van Doncel e Co. entraram na sala do chefe. Vendo a aranha desmoronada atrás de Jinvoo, seus olhares estavam incrédulos. O que? Está morta? Aqueles dois mataram isso. Qual é? A única coisa assustadora era o seu tamanho. Bem, se foi derrubada por um Rank E e um Rank D. Van Yun, o que fazemos agora? Van Doncel olhou para Jinvoo e Jinhoo e coçou o queixo. Com a aranha morta, o portão fecharia em breve. Era tarde demais para começar a minerar os cristais de mana agora. Eles não estavam preparados para isso, e o tempo permanecia menor que uma hora. Ele teve que mudar o plano. Ele gritou para Jinhoo. Jinhoo! Jinhoo se encolheu e deu um passo para trás, o rosto estava cheio de nervosismo. Van Doncel sorriu. Seu equipamento realmente chamou nossa atenção, então fizemos uma pequena investigação. Seu pai acabou por ser alguém louco. O presidente da Yoojin Construction, Yoon Myung-wan. Então o que? Bem, estamos te dando uma chance. Temos algumas coisas para conversar com seu pai. Mas se isso acontecesse, nossa situação se tornaria um pouco desconfortável. Então, se você quer viver, torne-se nosso cúmplice. Cúmplice? Van Doncel levantou o queixo para Jinvoo. Em seu olhar desagradável, Jinvoo fez uma careta. Mate Sung Jinvoo. O que? Jinhoo entrou em pânico, mas Van Doncel olhou para o seu rosto e riu. Jinhoo também. O pai de Jinhoo era o presidente de uma das principais construtoras do país. Com isso em mente, um pensamento desonesto veio a ele. Jinhoo matando Sung Jinvoo.
E usar isso para chantagear Yeo Myung-wan? O patrimônio líquido de Yeo Myung-wan é de cerca de 10 trilhões. Se tudo desse certo, eles poderiam ganhar várias vezes mais do que eles teriam obtido com os cristais de mana. Essa é a sua saída daqui. Sung Jin voou com suas próprias mãos. Caso contrário, vamos matar vocês dois. Os olhos de Van Doncel se tornaram assassinos. O que você está esperando? Ninguém vai saber o que aconteceu em um calabouço de qualquer maneira. É um rank D encolhido ante um rank E? Yeo Jin-ho olhou para o lado dele. Jin-ho apenas deu de ombros em resposta. O que você quer? Yeo Jin-ho pegou sua espada com um rosto determinado. Parece que ele tomou sua decisão. Van Doncel sorriu. Mas os resultados não foram o que ele esperava. Yeo Jin-ho pegou sua espada e ficou do lado de Jin-ho. Oh! Vai se juntar contra nós? Van Doncel falou para si mesmo. O jovem mestre, com certeza, teve boa sorte depois de assumir um chefe de escalão. Zhou Jilvan sussurrou para ele ao seu lado. Yun, o que devemos fazer? Van Doncel sussurrou de volta. Por enquanto, cuide de Sung Jin-ho. Nós vamos segurar o senhor Moneybags por agora. Nossa perda foi muito grande hoje. Entendi. Uma luz brilhante apareceu nas mãos de Zhou Jilvan. Os olhos de Jin-ho se estreitaram. Então, estamos fazendo assim, afinal. Esta seria a primeira vez que lutaria contra um caçador. No entanto, ele não tinha planos de ser misericordioso com aqueles que ameaçaram sua vida várias vezes. De repente, riem. O som eletrônico disparou em sua cabeça. Uma missão de emergência foi criada. Missão de emergência? Ele levantou a cabeça. Ele não deu o comando para abri-lo, mas a tela de busca se abriu sozinha. Esta foi a primeira vez que isso aconteceu. Missão de emergência: lide com os inimigos. Aqueles com intenção assassina no jogador foram detectados. Garanta sua segurança ao lidar com esses inimigos. Inimigos para lidar com: 8. O não cumprimento resultará em uma penalidade. Os olhos de Jin-ho estavam abertos. Toda a pare de Van Doncel. Algo por trás da tela brilhou. Era a flecha de luz liberada das mãos de Zhou Jilvan. Bang! O corpo de Jin-ho foi jogado com a explosão e bateu na parede com grande velocidade. Slain! A parede se desfez no impacto e os pedaços pousaram em Jin-ho. Yun-min! Yeo Jin-ho tentou correr para Jin-ho em pânico, mas Van Doncel parou ele. Yeo Jin-ho! Yeo Jin-ho se encolheu e parou. É melhor você não prestar atenção a uma pessoa morta e vir aqui. Van Doncel gesticulou para ele vir. Yeo Jin-ho se virou e olhou para Jin-ho que... Como Van Doncel disse, Jin-ho foi enterrado em rochas e não parecia estar se movendo. Você, seus assassinos! Lágrimas se juntaram na esquina dos olhos de Yeo Jin-ho. Van Doncel e sua festa riram de suas palavras. Era verdade, afinal de contas. Eles perderam a conta nas masmorras. Como eles estão rindo de Yeo Jin-ho, Jin-ho estava questionando seus olhos abaixo dos escombros. Isso porque o conteúdo da missão estava mudando diante de seus olhos. Missão de emergência: lide com os inimigos. Aqueles com intenção assassina em relação a #hashtag foram detectados. Garanta sua segurança ao lidar com esses inimigos. Inimigos para lidar com: 8. Inimigos abatidos: 0. Não conformidade resultará em #cifrão #cifrão #cifrão. Várias das palavras se separaram e se transformaram em novas palavras.
Missão de emergência. Lide com os inimigos. Aqueles com intenção assassina foram detectados. Garanta sua segurança ao lidar com esses inimigos. Inimigos para lidar com, 8. Inimigos abatidos, 0. Não conformidade resultará com que seu coração pare. Foi uma ameaça muito clara. Eu mato você se você não fizer a missão. Matar se eu não quiser ser morto. Foi uma mensagem chocante, mas sua confusão não durou muito. A confusão rapidamente se transformou em conforto. Ele não podia acreditar, mas era a verdade. Desde o dia em que as missões e telas apareceram, um único pensamento havia atormentado a mente de Jinwoo. E se esses fins estranhos terminarem? Se tudo isso acontecesse por coincidência, poderia acabar de repente. Esse pensamento preocupante sempre seguiu ele. Mas agora, com o surgimento dessa missão, ele obteve uma certeza. Isto não foi coincidência ou bondade. Se o sistema lhe chegasse com alguma gentileza, teria lhe dado a opção de evitar o perigo. Não usaria uma penalidade para forçá-lo a matar. O sistema tinha um objetivo. Não para fazer Sung Jinwoo se tornar forte. Mas precisa que Sung Jinwoo se torne forte. Dependendo da situação, até matar companheiros caçadores. Isso foi o que ele reuniu a partir da aparência da busca. Ainda assim, Jinwoo encontrou conforto no pensamento. Graças a Deus. Porque não foi uma coincidência. Havia um propósito claro. Toda vez que ele enfrentava o perigo, ele queria se tornar mais forte. Ele queria a oportunidade de se elevar acima de sua vida que parecia segurar à beira de um penhasco. E naquele dia, no momento mais perigoso de sua vida, a oportunidade chegou a ele. Os objetivos do sistema estavam perfeitamente alinhados com os desejos de Jinwoo. O sistema me usa e eu usarei o sistema. Isso é tudo o que ele teve que fazer. Enquanto tivesse um objetivo, ele seria capaz de manter esse fenômeno. Jinwoo levantou-se dos escombros. Saúde, 1360-2600. Ele realmente foi atingido por uma magia de um caçador de rank C. Um único golpe levou metade de sua vida para baixo. Não há espaço para erro daqui para frente. Uma frieza penetrou nos olhos de Jinwoo. Ele começou a andar em direção a Van Doncel. O que? Pendurado ao redor do encolhido You Jinho, o grupo de Van Doncel notou Jinwoo. O que? Ele está vivo. Gilvanhum, parece que você perdeu o seu toque. Que embaraçoso, contra um rank, ainda por cima. Van Doncel coçou o queixo. Gilvan, faça certo da próxima vez. O rosto de Gilvan ficou vermelho de vergonha. Entendido. Não. Ele definitivamente usou seu feitiço mais poderoso. Foi um ataque com todo o seu poder mágico. Como ele poderia se levantar? Poderia o ataque não ter atingido diretamente? Não, se fosse o caso, não faria um som tão alto. Ele tinha muitas perguntas, mas não teve a chance de perguntar. Por que Jinwoo foi o primeiro a falar? Você brincou com a vida das pessoas. Os olhos do grupo de Van Doncel estavam fixos em Jinwoo. Jinwoo parou diante deles. You Jinho ficou surpreso, mas os outros caçadores eram indiferentes. Alguns deles tinham até uma expressão zombeteira. Jinwoo continuou secamente. Você está pronto para pagar o preço, certo? Naquela frase, Van Doncel bufou. Que infernos esse filho da puta tá dizendo? Yun-Nin, eu entendi isso. Um caçador de olhos estreitos aproximou-se e passou o braço pelo pescoço de Jinwoo. Parece que você não está realmente entendendo a situação aqui. A expressão dos olhos se estreitaram e se tornou estranha quando ele colocou força em seu braço. O quê? Por que ele não está se curvando?
Jinvou estava preso em uma chave de cabeça, mas não importa o quanto ele flexionou, o corpo de Jinvou não se curvou. O que? Esse filho da puta não está apenas no rank é? As sobrancelhas do olho estreito se umedeceram com suor frio. O que há com este pum? Corta. A cabeça com os olhos estreitos caiu no chão. Baque. J. Jontai. Os olhos de Van Doncel tremeram. Espere, o que? Quando aquele filho da puta pegou uma adaga? De onde veio isso? O grupo de Van Doncel rapidamente tirou suas armas e deu um passo para trás. Na mão de Jinvou, a presa envenenada de casaca foi convocada de seu inventário. A adaga pingava sangue. Riem. Inimigos para lidar com. 7. Inimigos abatidos. 1. 7 à esquerda.